Gente, amanhã é comemorado o Dia Mundial do Rim. Você sabia? Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que o número de doentes renais no Brasil dobrou na última década. Estima-se que 10 milhões de brasileiros sofram de alguma disfunção renal. Para alertar a população, o Hospital de Base de Rio Preto e a FAMERP realizam diversas ações para alertar a população sobre a saúde dos rins. Agora, para falar como manter a saúde dos rins e com a importância desse órgão, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Fernanda Salomão Goraieb Polacchini, médica nefrologista. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada. Bom, qual é a função do rim no nosso corpo, doutora? Então, o rim, amanhã então, vai ser comemorado mundialmente o Dia Mundial do Rim. Qual que é a importância dessa campanha? É orientar a população e alertar os profissionais de saúde sobre esse diagnóstico da doença renal crônica. O rim, ele é importante, ele controla todo o interno do organismo, né? Na parte de controle de água, de sal, de pressão arterial, dos ossos, da anemia. Então o rim, ele tem uma função ampla e muito importante. Só que o problema da doença renal é que ela é silenciosa. Ela não dá sintomas até uma fase muito avançada da doença. Então, por isso a importância dessa campanha de divulgar a doença renal e alertar a população e os profissionais de saúde a incluírem exames simples nos exames de rotina. Quais seriam esses exames simples que são? Exames de urina tipo 1 e exames de creatinina. Agora, a senhora disse que no estágio avançado da doença tem alguns sintomas e aí já está meio tarde, né? Quais seriam esses sintomas? Então, quando chega no estágio avançado da doença, nós temos duas opções, né? A diálise ou o transplante renal. E os sintomas, quando já chega perto dessa fase, é inchaço nas pernas, náuseas, vômitos, perda de peso, perda de apetite, anemia, fraqueza, diminuição do volume da urina, pressão muito alta. Aí a situação já está grave. Tem como prevenir essas Sim. doenças? As principais doenças que causam doença renal crônica são hipertensão e diabetes, que juntas são responsáveis por mais de 70% das causas dos pacientes que fazem hemodiálise hoje. Entendi. Então, controle adequado dessa pressão arterial, do diabetes. Outra coisa, os idosos, obesos, gestantes que tiveram complicações na gravidez, quem tem cálculo renal, infecção de urina de repetição, e quem tem história familiar, alguém que tem algum parente que tem doença renal, devem procurar a UBS mais próxima da sua casa, incluir nos exames de rotina o exame de urina tipo 1 e a creatinina. O pessoal fala de tomar 2 litros de água por dia. É mito isso daí ou é real essa necessidade? É real. A ingestão adequada de água previne a desidratação, previne cálculo renal e ajuda, né, a manter o organismo mais saudável, mas só isso não é suficiente. Então tem que ser diagnosticada essa doença precocemente para ser encaminhado para um nefrologista, porque cada uma dessas doenças tem um tratamento específico. Não só beber água vai ser suficiente. A urina um pouquinho mais escura é sinal de que algo está com problema no rim? Sim, a urina de pouca quantidade e mais escura, a urina com sangue, a urina que espuma, são sinais de doença no rim. Ir pouco no banheiro tem algum significado também? Sim, também. Ir muito? Não. Também. 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 E com muita frequência, poucas vezes. Ir no banheiro muitas vezes durante a noite. Entendi. Agora, tem gente que, não, eu tomo cerveja à vontade, eu tomo refrigerante, isso daí não adianta, tem que ser água, né? Tem um amigo nosso aqui que falou para a mulher dele, eu vou comprar uma caixa de cerveja por semana, tem que tomar água. Tem que tomar água. Exercícios físicos ajudam? Sim, manter o peso ideal, alimentação saudável, diminuir o sal da dieta, não tomar medicamentos sem prescrição médica, que muitos medicamentos dão doença renal. Então, controlar bem a pressão, o diabetes. Isso daí é só coisa de
mais adulto ou criança, adolescente também? Não, a doença renal acomete todas as fases de então vida. É bom. Crianças, gestantes, jovens, idosos. Ela acomete em todas as fases de vida. Então, criança que está tendo infecção urinária de repetição, está indo pouca diurese, está inchado, desde criança já tem. E como os exames são muito simples, né? Entendi. Então a campanha desse ano é ame seus rins, dose sua creatinina, porque são exames simples que podem ser realizados, então que eles têm que ser incluídos no exame, passou por um médico, já peça para incluir esses exames, para fazer quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Porque se for diagnosticado precocemente, tem tratamento. Entendi. E a pessoa provavelmente não vai evoluir para essa fase final. Tá certo. Olha, a Gleice, editora-chefe, me passou aqui que os profissionais, né, os médicos e também estudantes de medicina vão estar fazendo várias ações, né, Gleice? Quais são os principais locais? Amanhã terá testes gratuitos, não é verdade? Para diagnóstico. Só na sequência aí, eu estou lendo, pode passar. Serão testes, né, realizados aí em vários pontos da cidade. Quais os principais, Gleice? No Shopping HB de Rio Preto e na FAMERP, tá bom? Das 8 até as 3 da tarde. Então, né, você vai lá e busque o auxílio dos profissionais quanto antes, melhor, né, doutora? Essa campanha, ela está sendo realizada não só no município, como no mundo todo. Então, as pessoas também da região podem procurar a sua unidade básica de saúde. Em Rio Preto, a prefeitura está envolvida. Todas as unidades de saúde vão estar sabendo, né, e participando dessa campanha. O teste é rápido? Vai ser um teste de medida na urina. Entendi. De pesquisa de proteína, sangue, vai ser um teste rápido que vai fazer na hora. Então, a gente orienta todos que estiverem próximos do hospital de base ou procurem uma unidade básica de saúde para saber da campanha, para dosar seu exame e ter esse diagnóstico precoce. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. Boa tarde. 12h54. E olha, ainda falando sobre o Dia Mundial do Rim, nós vamos saber lá de Presidente Prudente, porque amanhã tem serviços de graça para a população da cidade. É isso mesmo, Maristela? Exatamente. E para comemorar a data, a Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico realizará uma manhã de serviços gratuitos, aberta aí a toda a comunidade. Quem traz as informações para a gente é o nefrologista Gustavo Navarro. Doutor, explica para a gente qual que é a importância dessa data e do tema da campanha desse ano. Muito bem. No ano inteiro, no mundo inteiro, o ano de 2020, a gente vai chamar atenção para o diagnóstico precoce da doença renal. Tá? A ideia é que existem alguns exames que são baratos, são simples, e que, se realizados na população de risco para a doença renal, podem prevenir ou até mesmo diagnosticar os casos precocemente para ajudar no tratamento. Então, aquele paciente que tem um fator de risco, pressão alta, diabetes, tem uma história familiar de doença renal, a campanha desse ano no país e no mundo gira em colher creatinina, que é um exame de sangue simples, fácil, barato, para poder diagnosticar e tratar o mais cedo possível. Doutor, qual que é a importância de se falar aí sobre o paciente renal crônico? Até pouco tempo atrás, essa era uma doença negligenciada, né? Não se ouvia falar em doença renal crônica. De alguns anos para cá, isso tem se tornado um problema social grande, um problema econômico grande. Hemodiálise e transplante renal são procedimentos caros, o sistema de saúde, seja público ou privado, não é capaz de arcar com todas essas contas, e a gente sabe que se a gente previne a evolução da doença, tudo é muito mais barato e mais fácil de se tratar. A família não sofre, o paciente não sofre. Então a ideia da campanha é trazer para a população o conhecimento da doença renal. Qual que é a importância da população participar do evento? Para vocês terem uma ideia, como essa campanha é realizada anualmente, né? Em 2019, em Presidente Prudente e na região, nós fizemos várias campanhas de prevenção da doença renal e de rastreamento. Mais ou menos 700 pacientes foram avaliados nessa campanha. Desses 700, a gente colheu o exame de mais ou menos 15% a 20%, quase 100 pacientes, e desses pacientes, mais da metade apresentavam alteração de função renal. Então, dos pacientes que participaram da campanha,
que na verdade eram populares, que passavam pelas praças, pelos shoppings. A gente colheu esse exame de creatinina e encontrou alteração de função renal em até mais de 10% deles. E esses pacientes, eventualmente, serão tratados para que não evoluam para um estágio mais grave da doença. A associação faz esse encaminhamento desses pacientes pós o evento, que é importante a gente informar a comunidade. Sim, nós temos um ambulatório de nefrologia voluntário na Associação dos Renais Crônicos, e esse ambulatório atende todos os pacientes das campanhas que deram o exame alterado. Então eles são convocados e a partir daí acontece o segmento. Caso necessário um segmento mais prolongado a longo prazo, a gente encaminha para o centro de referência do paciente. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Então, a gente reforça o convite a toda a comunidade. A manhã de serviço será realizada nesta quinta-feira, das 8 horas da manhã até às 11 horas, na Inova Prudente, que fica na rodovia Comendador Alberto Bonfigliori, 2700. De Presidente Prudente, Maristela Coimbra. Tá ok, obrigado Maristela Coimbra. Não esqueça de tomar água. Tem muita gente que coloca assim perto do computador, na mesa, tomar água. Um dia eu fui fazer uma reportagem na casa de uma pessoa, tinha em todos os lugares da casa, assim, geladeira, não é verdade? Você está tomando água? Está tomando? Já tomou? Aqui a gente tem a água reservada aí para a gente ir se hidratando e cuidando do nosso rim, né?